Boa noite, alunos. Na verdade, eu estou passando aqui para regravar essa parte da aula, porque eu vi que essa foi uma parte não gravada durante a aula, então eu vou refazer isso para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Foi essa parte aqui, que fala do monitoramento da nutrição integral. Então, é o seguinte, a gente precisa, enquanto nutricionista, monitorar, né, a terapia nutricional, se ela está funcionando, se o paciente está aceitando bem, se ele está tendo uma adesão ao procedimento, porque aí a gente pode saber que ou a gente mantém o procedimento ou a gente vai evoluir, né, esse procedimento. Então, por exemplo, diariamente, né, a gente precisa fazer a avaliação, o acompanhamento da hidratação desse paciente, que a gente vai fazer isso através, né, de observar a pele, o paciente desidratado, conforme a gente pega a pele, ele não volta rapidamente, os cabelos opacos, secos, quebradiços, a boca seca, né, rachada, né, com aquelas pelezinhas que saem. Você vê uma pele, na pele uns sinais, assim, de estar seca mesmo, tá? Fora isso, os sinais de distúrbios hidroeletrolíticos, né, que são os distúrbios relacionados à desidratação também, a curva glicêmica, no plano de enfermagem, que é a planilha onde a enfermagem anota, né, todos os sinais vitais do paciente, se ele é um paciente que precisa de monitoramento de glicemia nessa ficha que vai estar, e aí a gente tem o monitoramento das glicemias diariamente, a gente vai ver nesse plano também a curva térmica, né, se ele está tendo febre ou não, o número de vezes que ele evacuou. Nessa ficha também eles anotam qual a consistência da evacuação das fezes, se era líquida, se era pastosa, se houve distensão abdominal, né? Isso a gente vai ver no próprio paciente, na palpação do abdômen. Vocês vão ver que quando apalpa o abdômen ele é distendido, é como se a gente apertasse uma bexiga. Então a gente aperta, mas a gente sabe que a força é para que volte, né? Não é como apertar assim um braço, né? Que a gente aperta aqui, né? E consegue ficar. Não, então o abdômen, se ele está distendido, a gente aperta, mas existe uma força que não deixa a gente muito além, né? Fora isso, também tem o resíduo gástrico que a gente avalia. Quem faz o resíduo gástrico é a enfermagem, como eu já expliquei para vocês, eles pegam uma seringa, todos os momentos antes de administrar uma dieta, eles vão pegar a seringa, colocar na sonda e sugar, né? O líquido ali do estômago. Vamos supor que foi dado às 8 horas da manhã 200 ml de dieta. Aí, às 11 horas, na hora de dar a próxima dieta, a enfermagem foi lá e sugou. Quando ela sugou, voltou 200 ml de conteúdo gástrico junto com dieta. Deu 200 ml. Então, se eu dei 200 ml de dieta e voltou 200 ml de conteúdo de dieta, a gente não pode infundir a dieta já às 11 horas novamente. Isso é sinal que a digestão desse paciente está muito prejudicada. Então, precisa ser reavaliado. A gente diminui a quantidade de dieta, conversa com o médico, observa se na prescrição já existe uma medicação que facilite a digestão. Se não existe essa prescrição, conversa com o médico sobre isso, né? Se o médico já tiver, se ele já tiver em uso de procinético, e isso não melhorar, é preciso pensar nessa sonda não ficar no estômago e ela ficar
na região pós-pilórica, né, que é na região, na primeira parte do intestino, que é o duodeno. Então, são itens que a gente precisa avaliar para tomada de decisões. Então, todos os dias a gente precisa observar esses itens que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Lembrando que resíduo gástrico, o nome já diz, a gente só faz quando a sonda está em nível gástrico, e nível enteral não é feito resíduo gástrico, tá? E laboratorial, a gente vai olhar os exames hidroeletrolíticos, sódio, potássio, fósforo. A gente vai ver isso tanto inicialmente quanto a cada semana. O hemograma também, inicialmente na primeira avaliação e depois a cada semana. A função renal, né, que a gente vai ver creatinina, ureia, sódio, fósforo, potássio, a gente também vai ver no início e depois semanalmente. E as proteínas plasmáticas, né, que albumina, pré-albumina, a gente vai ver inicialmente e depois a cada 3 semanas. Por que eu coloquei isso? Porque a proteína plasmática albumina, que é a que mais utilizada, e inclusive o SUS cobre, né, esse exame, a gente avalia ela hoje e ela tem um tempo de vida útil de 21 dias. Então, por exemplo, eu fiz eu avaliei a albumina hoje desse paciente, né? Vamos supor que esteja 3. Daqui 4 dias, se eu pedir de novo o exame de albumina, ele vai continuar nos mesmos 3. Por quê? O tempo de vida da albumina é 21 dias, então só vai mostrar um novo perfil de albumina do paciente daqui a 21 dias. Então, a cada 3 semanas é que a gente vai avaliar a albumina. No caso da pré-albumina, ela já tem vida útil de 2 dias. Então, é avaliado hoje e dentro de 4 dias você pode pedir o exame de pré-albumina e ele vai mostrar já um novo valor, tá? Por que eu estou falando de albumina e pré-albumina? Porque são proteínas plasmáticas relacionadas ao estado nutricional. Exemplo, pacientes desnutridos podem estar com albumina e pré-albumina abaixo. Então, é importante a gente pedir esse exame para verificar. Lembrando que se o médico não fez o pedido desses exames, nós temos autonomia para fazer o pedido dos exames relacionados à nutrição, certo? Nós não temos autonomia para pedir um raio-x, né? Até porque, o que a gente vai avaliar com raio-x? Agora, eu tenho autonomia para ver as vitaminas, para ver ferro, os minerais, para ver proteínas, tá? Lipoproteínas, como colesterol. Então, esses são itens que eu preciso sempre estar avaliando, né? Sódio, potássio, fósforo, hemograma, para ver hemoglobina, o ferro, função renal e as proteínas plasmáticas, tá? Claro que vocês vão ter em seminários, se a Natália também já não deu, né? Que provavelmente ela já tenha dado isso para vocês, em avaliação nutricional, a avaliação, como que se faz a análise da avaliação, análise dos parâmetros bioquímicos do paciente, né? Mas isso vai ser retomado na disciplina de seminários. Vocês estão escutando isso, gente? É a minha filha com muito sono e os primos, só tem 4 primos aqui hoje. Mas vamos lá. Então, os exames laboratoriais vocês vão rever, mas eu já estou adiantando que esses são os exames que um paciente em terapia nutricional não pode deixar o nutricionista não pode deixar de acompanhar no paciente com sono, tá bom? Por que não tá passando, hein? É porque acabou a aula, né? Claro. Bom, e aí, antes da gente começar a falar de nutrição parenteral, eu queria começar um exercício com vocês, que na verdade eu já dei, né? Já comecei, mas essa aula não ficou gravada, então eu vou mostrar novamente, certo? Agora é a outra, né? Então, assim, o que eu quero que vocês vejam aqui, gente, ó.
Vamos começar com o exemplo de um estudo de caso, né, de um paciente que vai precisar de terapia nutricional, mas nós é que vamos agora estabelecer qual. Então, é uma mulher, uma jovem de 40 anos, foi atropelada, teve trauma crânioencefálico e de tórax, ou seja, é um trauma em duas regiões distintas, né? Em uso de ventilação mecânica, ou seja, não está respirando sozinha, tem febre e há 3 dias em jejum. Pesa 60 quilos, tem uma altura de 1,55. Vamos, a partir de então, traçar nossa conduta nutricional. Então, é o seguinte, primeira coisa, antes de eu pensar que dieta que eu vou dar para essa paciente, eu preciso pensar nas possíveis avaliações. O que eu tenho de informações que me mostrem a avaliação, né, do paciente? Vamos pensar na avaliação física. A avaliação física se tem diarreia, se tem alergias, se tem dor abdominal, como que está a hidratação desse paciente, os cabelos, a língua, né? Então, na avaliação física, o que eu tenho de informações? Na verdade, de avaliação física, eu não tenho nada, né? Vou deixar já colocado aqui. De avaliação clínica. A clínica é a doença, né? Então, o que eu posso pensar aqui na avaliação clínica? Olha, foi vítima de um atropelamento, né? Então, ela teve um trauma de crânio e de tórax, ela teve, então, um politrauma. A febre também é um outro item que mostra o estado clínico do paciente, e ele estar em ventilação mecânica também me mostra o estado clínico do paciente. Tem mais alguma informação sobre a avaliação clínica aqui? Não, né? Avaliação dietética. O que eu tenho aqui que fale sobre alimentação? Só essa informação, há 3 dias em jejum. Avaliação bioquímica. Eu tenho algum item aqui? Nenhum. E na antropométrica, o que eu tenho? Eu tenho peso e tenho altura, então eu consigo fazer um IMC. Parem para pensar, gente, diagnóstico nutricional, porque antes de eu pensar na dieta, eu preciso conhecer o meu paciente e saber qual é o estado nutricional que ele está. Mas para isso eu não posso só pensar no IMC. Eu tenho que pensar num conjunto de informações relacionadas a este paciente, tá? Então, quando a Natália deu a disciplina de avaliação nutricional, eu tenho certeza que ela abordou avaliação dietética, física, bioquímica, antropométrica. Para que isso? Para vocês entenderem que a avaliação é tudo isso, não é só IMC. Então, vamos traçar o diagnóstico pensando em tudo isso. Por que tudo isso pode afetar o estado nutricional? Por exemplo, nesse paciente, a história clínica dele, a avaliação clínica, o trauma reflete na ingestão alimentar, porque o trauma requer bastante energia. A febre também aumenta o metabolismo, requer energia. A ventilação mecânica mostra que esse paciente não consegue se alimentar em ventilação mecânica, porque o tubo está na cavidade bucal e vai até as vias aéreas superiores. Não tem como eu alimentar, porque tem um tubo que está na boca dele, né? O jejum mostra que ele não está se alimentando, né? Isso reflete no estado nutricional. E aí a gente tem o peso e altura. Quando eu calculo esse IMC, o que ele me permite classificar esse paciente, teoricamente, como sobrepeso. Mas quando eu avalio que ele sofreu um acidente, que ele está politraumatizado, né? Que ele não está respirando sozinho e que ele tem febre, e que ele já está em jejum há 3 dias, ele já está num risco nutricional. Então, eu não posso falar que esse paciente tem sobrepeso e ponto, e planejar um cardápio para emagrecimento. Ele tem sobrepeso, mas ele está num tremendo risco que ele vai perder peso, ele vai sair do sobrepeso já já.
porque o ambiente, a condição de saúde que ele está, vai fazer isso. Então, qual que é o nosso objetivo com esse paciente? Manter o estado metabólico, o estado nutricional desse paciente, é um EN aqui, e restabelecer esse estado nutricional, certo? A partir disso, né, eu já entendi a situação do meu paciente, aí eu posso pensar em calcular as calorias dele. Então, a necessidade dele, vamos pensar na regra de bolso. Para lembrar da tabelinha de regra de bolso, existe a apostila, né? A apostila de necessidades energéticas. Lá está assim, que para perda de peso, o paciente precisa consumir de 20 a 25 quilocalorias por quilo. Para manter peso, de 25 a 30. Para ganhar peso, 30 a 35. Em cirurgia eletiva, 32. E em casos de politrauma, 40 calorias por quilo. Mas eu já vou adiantar para vocês que, embora ele seja um paciente politraumatizado, e nós temos que pensar que o trauma exige bastante calorias, o estado que ele está é grave. Ele está inserido em uma UTI, por exemplo. Então, gente, se ele está grave, eu preciso pensar que dentro da UTI, ele não consegue respirar sozinho, e eu não posso nem exceder calorias e nem deixar pouco. Eu preciso ter realmente um equilíbrio energético aí. No momento que ele deixa de estar numa UTI, deixa de precisar de um ventilador mecânico, aí eu vou pensar na necessidade do trauma. Mas hoje eu preciso que ele se mantenha vivo, né? Então, dentro de UTI, como eu já falei para vocês, ou quando, não necessariamente dentro da UTI, quando a situação do paciente é grave, eu não dou mais do que 30 calorias por quilo de peso por dia. A gente vai dar de 25 a 30, tá? Posso até dar de 20 a 30. Geralmente eu uso 25 a 30, tá? Pensando nisso, para este paciente, eu vou dar 25 calorias por cada quilo de peso. Sabendo que ela tem 60 quilos, a necessidade energética dela para o momento é de 1.500 quilocalorias, certo? Beleza, já sabemos que é um paciente grave em risco nutricional, embora esteja com sobrepeso, e que por estar em ventilação mecânica, ele não consegue comer, portanto, ele está há 3 dias em jejum, precisa comer com auxílio, precisa comer por alguma forma não convencional, né? Então, nutrição enteral via sonda enteral, né? Não, via sonda. E aí, eu faço a pergunta para vocês. Sonda nasogástrica ou nasoenteral? Só um minutinho. Bom, sonda nasogástrica ou nasoenteral? Aí a gente faz a seguinte pergunta, gente. A sonda, o paciente... Primeira coisa, o trato gastrointestinal desse paciente funciona? Se ele funciona, eu tenho que usar, né? Preciso usar esse trato gastrointestinal. Professor, ele funciona, só que eu não consigo atingir 60% das necessidades dele usando o trato gastrointestinal, porque ele tem vômito, ele tem náusea, ele faz diarreia. Então tá, então a gente pode usar uma parenteral, mas se eu posso usar, nem que for 500 ml de dieta enteral por sonda, se eu consigo fazer isso, eu vou manter isso, para manter o trato gastrointestinal funcionando, para manter a microbiota intestinal, para manter as microvilosidades intestinais dele, tá? Então, essa é a minha primeira pergunta, tá? Funciona? Nutrição enteral. Não funciona? Nutrição parenteral. Tá? Então, nesse caso, ele funciona. Não disse em nenhum momento que esse paciente, nesse enunciado, nesse estudo de caso, não tem nenhuma, nenhuma informação que me faça pensar que o trato gastrointestinal dele não está funcionando. Então, se ele funciona por sonda. Eu vou pensar numa sonda ou fazer direto uma gastrostomia nele? Sonda. Por quê?
Porque a gastrostomia é para quem já vai precisar de sonda por um longo período. O paciente tá precisando agora, nesse momento, mas pode ser que dentro de 10 dias ele já se recuperou, né? Não sei, acho difícil. Porém, a gente não precisa ir direto para a gastrostomia, né? Não é um paciente que a gente pensa nisso no primeiro momento, tá? Beleza, então, por sonda, naso ou oro? Eu vou dizer para vocês nasal. Por quê? Já que tem um tubo na boca, né, a enfermagem pode deixar uma sonda passada de forma oro mesmo, mas preferencialmente se passa naso, porque no momento que a boca que ele não estiver mais entubado, e a gente pode começar a tentar se ele não estiver mais sedado, estiver acordado, a gente pode tentar dar uma alimentação via oral, mesmo ele estando com sonda. E se ele estiver com a sondinha na boca, isso fica mais difícil. Então, nutrição enteral via sonda nasoenteral, ou seja, vou passar a sonda pelo nariz e vai até o pós-pilórico, a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Contendo 1.500 quilocalorias, eu posso prescrever uma dieta tanto em sistema fechado quanto sistema aberto. O sistema fechado, a forma que essa dieta está, ela vai vir. Eu preciso abrir essa dieta e colocar em pequenos frascos ou não, né? Não, ela já vem de sistema fechado de uma forma que a enfermeira só coloca o equipo e já está tudo certo. Se o local que vocês trabalham tem condição de comprar uma dieta de sistema fechado para os pacientes, principalmente esses que têm uma condição mais grave, ótimo. Mas não está errado a gente fazer sistema aberto também. Vai ser a mesma dieta, só que a gente vai manipular. Como que a gente garante, mantém essa segurança com relação à não contaminação, mantendo todos os procedimentos de manipulação e preparo de nutrição enteral correto. Mas tanto pode ser usado tanto sistema aberto como sistema fechado. E aí, o nosso próximo questionamento é: esta dieta, esta sonda, também, ela foi passada em nível pós-pilórico. Por quê? Né? Por que também eu acabei de falar isso, mas agora eu vou acrescentar mais um adendo aqui. Será que essa sonda, este paciente, tem risco de broncoaspiração ou não? Se ele tem risco de broncoaspiração, é melhor passar em nível enteral. Se ele não tem risco de broncoaspiração, passa em nível gástrico, que é o mais fisiológico. Um paciente em ventilação mecânica provavelmente está sedado. Se ele está sedado, o risco dele broncoaspirar a dieta é muito grande, porque a dieta pode voltar e ele não tem o reflexo de tossir. Então, essa dieta volta e essa dieta pode ir para o pulmão. Então, todo paciente sedado, inconsciente, coma, são pacientes que têm risco de broncoaspiração. Se ele tem, a sonda tem que ser passada em nível intestinal. Se ele não tem, a gente deixa em nível gástrico. Então, a nutrição enteral via sonda nasoenteral, se tiver dúvida, me avisem, mas eu acho que está bem explicado. Sonda, porque ele não está se alimentando, ele está inconsciente, está em ventilação mecânica. Naso, porque preferencialmente o nariz, só usamos a boca, se ele tiver um desvio de septo e não for possível passar essa sonda, né, no nariz. E enteral, porque ele tem risco de broncoaspiração. Então, nutrição via sonda nasoenteral, com 1.500 calorias, em dieta de sistema fechado. Se é um de sistema fechado, é muito melhor a gente também fazer esse sistema de gotejamento continuamente. Por quê? Porque ele vai receber o dia todo, então ele vai receber uma quantidade muito pequena de dieta, isso não vai repercutir nos níveis glicêmicos, que geralmente
esses pacientes estão hiperglicêmicos, mesmo não sendo diabético. Então, essa administração contínua permite um recebimento, pensa bem, 1.000 ml em um dia inteiro, em 24 horas, vamos fazer essa conta, dá 41 ml por hora. Então, dá 41 ml em 60 segundos, a cada segundo é 0,6 ml, quer dizer, é muito pouco. E realmente a gente tem que começar bem devagar, então, essa forma contínua e por um dia todo, até porque quando a gente passa uma dieta contínua, assim, em 16 horas, é porque eu quero dar um pouco mais de dieta, então eu dou 16 horas e já começo outra. Ou, às vezes, eu passo em 16 ou 12 para deixar o paciente depois livre para deambular. Mas como ele é um paciente de UTI grave, ele não está andando, ele está lá em coma na maca, ele não vai sair. Então, é pertinente, é coerente a gente passar essa dieta de forma contínua e por um período de 24 horas, pelo menos nesse primeiro dia, tá? E aí, qual dieta que eu vou escolher? Uma digerida, parcialmente digerida, ou uma intacta? Né? Aí vem a pergunta, né? Professora, como está no duodeno, é melhor que ela seja parcialmente digerida. Eu entendo você e não está errado, tá? Porém, o duodeno, a função dele é digestiva. Então, eu posso dar uma dieta com nutrientes intactos, porque o duodeno vai fazer a digestão, tá? Então, tanto faz se for uma dieta polimérica ou uma dieta oligomérica. O que vai diferir? O preço difere bastante entre uma e outra. Mas já vou te dizer, mesmo que a gente comece com uma oligomérica, que é uma parcialmente digerida, o nosso objetivo é que ele se adapte e a gente consiga colocar uma dieta polimérica, tá? E, além disso, o que a gente poderia mudar, né, com relação a nutrientes desse paciente? Que a dieta seja hiperproteica, né? Vocês não aprenderam ainda comigo, nós vamos falar do politrauma, mas um paciente grave, inclusive politraumatizado, é um paciente que precisa de um valor proteico maior pela questão da imunidade, pela própria inflamação. Então, uma dieta hiperproteica, mas assim, eu não vou exigir isso de vocês, uma vez que eu ainda não expliquei, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam? Que os itens que a gente tem que pensar para conseguir fazer uma conduta dietoterápica em paciente de terapia nutricional, tá? Por sonda ou por parenteral, beleza? Muito provavelmente o próximo vídeo já vai estar repetindo algumas coisas e vai dar continuidade da nossa aula, tá, pessoal? Então, essa é uma parte da aula que não foi gravada e que eu quis refazer para vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Segunda-feira, FAP, quarta-feira também, sexta-feira também. Me avise, tá? Beijo e até mais.